Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 9 de agosto. Tribunal Superior Eleitoral apresenta notícia crime ao Supremo por divulgação de dados sigilosos de inquérito que apura ataque hacker sofrido pelo TSE em 2018. Você vai ver que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido de liberdade de ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E ainda que tribunais de todo o país fazem mutirão para agilizar processos de violência contra a mulher. Esses e outros destaques agora no Jornal da Justiça. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal assegurou ao coronel da reserva Elcio de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil, o direito de ficar em silêncio e de não se incriminar em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Repórter Marta Ferreira tem os detalhes para a gente. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Elcio de Almeida foi convocado como testemunha e, segundo a decisão, ele terá que comparecer e dizer a verdade sobre os fatos que não o incriminem. A ministra Carmen Lúcia também autorizou que ele vá acompanhado de um advogado e não seja preso. O depoimento dele está marcado para amanhã. Só lembrando que Elcio de Almeida é apontado como elo entre a empresa Davat Medical Supply, que negociava a venda de vacinas, e o Ministério da Saúde. Na ocasião, eles teriam discutido a compra de 400 milhões de doses da vacina fabricada pela AstraZeneca. William. Obrigado pelas informações, Marta. O ministro Gilmar Mendes do Supremo manteve a prisão preventiva de um homem acusado de estelionato sentimental nas redes sociais. O homem foi acusado de estelionato sentimental no âmbito da Operação Anteros, que investiga uma organização criminosa que extorquia pessoas nas redes sociais usando perfis falsos. Ele era o titular das contas bancárias em que as vítimas depositavam altas quantias e depois eram ameaçadas com violência. Essas contas movimentaram quase R$1 milhão. No Supremo, a defesa do acusado alegava excesso de prazo para a formação de culpa e que a Justiça decretou medida diferente da prisão preventiva para outros réus em situação idêntica. Mas o ministro Gilmar Mendes manteve a prisão. O magistrado disse que ela se baseou em elementos concretos e lembrou que o STF não admite habeas corpus contra a decisão monocrática de Tribunal Superior. O STJ já havia negado o pedido de liberdade. O Ministério Público Federal fez uma denúncia na Justiça responsabilizando a empresa Norte Energia pela morte de quase 30 toneladas de peixes em Belo Monte. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal teve como base autos de infração e relatórios técnicos divulgados pelo IBAMA entre 2015 e 2019. O documento aponta que a empresa Norte Energia, concessionária da usina hidrelétrica Belo Monte, é responsável por não adotar medidas para evitar que os peixes fossem destroçados ao se aproximarem das turbinas da usina, situação que estava prevista em estudos ambientais. O MPF quer que a empresa seja condenada a pagar uma multa de R$ 69 milhões pelos danos provocados e também por descumprir as exigências técnicas do IBAMA. Um técnico de manutenção da Petrobras que trabalha em regime de sobreaviso não terá direito a repouso remunerado. A decisão unânime foi da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, o empregado disse que era responsável pela fiscalização das empresas que prestam manutenção dos dutos de petróleo. Contou ainda que cumpria jornada que excedia as 24 horas de sobreaviso, mas não recebia o respectivo repouso remunerado compensatório. Por isso, ele reivindicou o benefício na Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, decidiu que o trabalhador tinha direito ao benefício. Na decisão, o TRT destacou que o preposto da Petrobras reconheceu que o profissional desempenhava atividades que o enquadrariam nos casos com direito a descanso após o sobreaviso. De acordo com o artigo 5º da Lei 5.811 de 1972, sempre que for imprescindível a continuidade operacional durante as 24 horas do dia, o empregado com responsabilidade de supervisão das operações
poderá ser mantido no regime de sobreaviso. E o inciso 1 do artigo 6º determina que serão assegurados a esse profissional repouso de 24 horas consecutivas para cada período equivalente em que permanecer de sobreaviso. O inciso 2º fixa ainda que a remuneração adicional vai corresponder a, no mínimo, 20% do respectivo salário básico, para compensar a eventualidade de trabalho noturno ou a variação de horário de repouso e alimentação. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. Ao analisar o recurso da Petrobras, o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, votou pela reforma da decisão do TRT. O ministro esclareceu que o regime de trabalho dos empregados nas atividades de extração, produção e transporte de petróleo disciplinado pela Lei 5.811 de 1972 é aplicado às atividades desenvolvidas em alto mar, em plataformas de petróleo, onde o regime de sobreaviso se destina a situações específicas, em que é cumprido em condições mais extenuantes. É um processo cuja matéria não é muito comum e, por isso mesmo, eu destaquei entender que não estava o autor submetido ao regime da Lei 5.811 de 72. Por isso que, tratando-se essa norma de condições específicas para trabalhadores que estão em situações especiais de trabalho, a interpretação é restritiva e não pode ser ampliada, como fez a Corte Regional. Assim, a 7ª turma negou ao empregado, por unanimidade, o direito ao repouso remunerado em regime de sobreaviso. E no próximo bloco, TSE apresenta notícia crime ao Supremo por divulgação de dados sigilosos. A gente volta já. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. O Tribunal Superior Eleitoral pediu que o Supremo Tribunal Federal investigue o presidente da República, Jair Bolsonaro, o deputado federal Felipe Barros e um policial federal. O repórter Henrique Amaral tem mais informações. Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral encaminharam uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal. No ofício, o TSE pede a apuração de um possível crime cometido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo deputado e também pelo policial. O delito teria acontecido na divulgação de informações sigilosas do inquérito da Polícia Federal que investiga o ataque de um hacker ao TSE durante as eleições de 2018. William. Obrigado, Henrique. E já está em vigor a portaria que institui o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação na Justiça Eleitoral. A portaria, assinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, destaca que a desinformação é um desafio global e que as fake news representam um risco a valores essenciais da sociedade, como a democracia. Também afeta de forma negativa a credibilidade das instituições e compromete o direito ao voto consciente. O programa foi criado em agosto de 2019, após os ataques ao sistema eleitoral com foco no pleito de 2020. Desde então, o combate à desinformação virou uma das prioridades do TSE. Por isso, a decisão de tornar o trabalho permanente. O programa conta com a parceria das principais instituições democráticas do país, como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e das principais plataformas de redes sociais. O Superior Tribunal de Justiça manteve um andamento de ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra um promotor acusado de matar a esposa. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido da defesa do promotor estadual André Luiz Garcia de Pinho para revogar a prisão preventiva e suspender o processo em que ele é acusado de feminicídio até a definição da competência para o julgamento do caso. O promotor foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por supostamente intoxicar e asfixiar a própria esposa em abril deste ano.
A defesa impetrou habeas corpus no STJ depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a alegação de que o órgão especial do tribunal não seria competente para julgar o processo. A Corte Mineira entendeu que deve ser mantido o foro por prerrogativa de função com base na Constituição Federal. No pedido dirigido ao STJ, a defesa argumentou que o crime imputado ao promotor, que está em disponibilidade compulsória desde 2019, não tem relação com as suas atribuições no Ministério Público. Por isso, deveria ser aplicada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que limitou o foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no exercício do cargo ou em razão dele. Mas o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ao indeferir a liminar, destacou o fato de o promotor ainda ser, para todos os fins, integrante do quadro do Ministério Público. Para o ministro, deve prevalecer o entendimento do Tribunal Mineiro de que o STF, no julgamento a respeito desse assunto, limitou-se a estabelecer tese em relação ao foro por prerrogativa de função de autoridades indicadas na Constituição Federal que ocupam cargo eletivo. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela 5ª turma. Investigados por rachadinha, vereadores de Nova Serrana, município de Minas Gerais, continuam afastados do cargo. A decisão do ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior. Em maio de 2019, o Ministério Público de Minas Gerais pediu o afastamento de 2 políticos, Adair Lopes de Souza e Valdir Rodrigues Pereira, em decorrência da Operação Cobold, que investiga um esquema de rachadinha que envolveria 6 dos 13 vereadores de Nova Serrana. Eles são acusados de contratar funcionários fantasmas para seus gabinetes e de repartir os salários entre si. Os vereadores foram afastados da Câmara Municipal por, supostamente, estarem envolvidos no esquema de desvio de dinheiro público mediante a prática dos crimes de peculato, desvio, corrupção e falsidade ideológica. Além do afastamento do cargo, o juízo de 1º grau proibiu os investigados de frequentar a Câmara e de ter contato com outros vereadores e servidores públicos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o mandado de segurança impetrado pelos vereadores contra as medidas cautelares. Ao STJ, a defesa dos vereadores alegou que, após 2 anos, o procedimento investigatório foi encerrado e, com o oferecimento da denúncia, não haveria mais a necessidade de ficarem afastados do exercício do mandato. O ministro Sebastião Reis Júnior, relator dos 2 recursos em mandado de segurança, verificou que o pedido foi negado pelo Tribunal Mineiro por considerar que a decisão de afastamento dos vereadores estava amparada em provas que mostravam uma estrutura criminosa arraigada no Poder Legislativo, cujas atividades precisavam ser interrompidas. Além disso, o magistrado explicou que se os delitos investigados guardam relação direta com o exercício do cargo, como no caso, o afastamento da atividade pública é necessário para evitar a reiteração delitiva, bem como para impedir eventual prejuízo à apuração dos fatos. Levando em conta o tempo de afastamento já decorrido e também a recomendação feita em relação a outros réus da mesma operação que recorreram ao STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior negou o provimento aos recursos em mandado de segurança dos vereadores, mas determinou que o juízo da Vara Criminal de Nova Serrana reavalie a necessidade da medida cautelar imposta aos vereadores. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje, por maioria, que a sessão que vai definir a lista dos candidatos às 2 vagas de ministro do Tribunal será realizada presencialmente e por ser uma sessão peculiar. Enquanto os novos ministros não são escolhidos, a Corte convocou os desembargadores Manuel Enhart e Olindo Menezes para a substituição provisória dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nef Cordeiro. Com relação à escolha dos magistrados para comporem o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, o colegiado optou por unanimidade pela realização de sessão virtual pela urgência na definição dos nomes, já que os mandatos dos conselheiros se encerram em setembro. No Pará, acontece até o próximo dia 13 de agosto um mutirão de audiências virtuais de conciliação para resolver processos previdenciários. O mutirão em Belém começou na segunda-feira, dia 2 de agosto, e está sendo realizado virtualmente por meio da plataforma Teams. As audiências contam com a participação de 6 representantes do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. 7 procuradores federais que atuam junto à autarquia acompanham os trabalhos de instrução e julgamento, além do autor e do advogado de cada processo.
cerca de 233 profissionais da advocacia estão escalados na pauta. Até o final do mutirão devem ser analisados cerca de 1.000 processos. Todos envolvem exclusivamente ações de natureza previdenciária. As partes recebem o link de acesso às salas virtuais de audiência de conciliação até 48 horas antes do início do mutirão. Pela primeira vez, nesse esforço concentrado do Centro de Conciliação e da Coordenação dos Juizados Especiais da Justiça Federal no Pará, ocorre a participação de 127 autores desacompanhados de advogados, alternativa para quem ingressa com ações nos Juizados Especiais Federais. Nessas varas, os ritos processuais são mais simples e permitem maior rapidez no julgamento. E no próximo bloco, o TRF-2 mantém prisão preventiva de ex-governador Sérgio Cabral na Operação Eficiência. Voltamos em instantes. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou recurso da defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para suspender prisão preventiva decretada em processo no âmbito da Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. No caso, Cabral foi condenado em primeira instância a mais de 22 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em suposto esquema de propinas para favorecer o empresário Eike Batista. Em suas alegações, a defesa sustentou que o ex-governador teria se oferecido para colaborar com as investigações e que, por isso, não haveria motivos para mantê-lo preso. No entanto, a primeira turma especializada do TRF-2 seguiu o voto da relatora, desembargadora Simone Schreiber, para negar o recurso. Para ela, a manutenção da prisão é necessária porque Sérgio Cabral continua tendo influência política e foi denunciado por ocupar posição de liderança em uma organização criminosa de grande capacidade de organização e atuação. Tribunais de Justiça de todo o país fazem, a partir de hoje, mutirão para agilizar processos de violência doméstica. A ação, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, é para celebrar os 15 anos da Lei Maria da Penha e assegurar direitos às mulheres. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, só no ano passado foram ajuizadas quase 555 mil ações de violência doméstica e mais de 386 mil pedidos de medida protetiva em todo o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são recordistas em número de processos enquadrados na Lei Maria da Penha. A mobilização nacional é para dar agilidade às ações que ainda aguardam pela decisão de um juiz. Os tribunais de justiça contam com o apoio dos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas Estaduais. O mutirão vai ser realizado até o dia 27 de agosto. E como você viu, a Lei Maria da Penha completou 15 anos. De lá para cá, a legislação vem sendo aperfeiçoada e o Judiciário brasileiro tem desenvolvido várias ações para proteger as mulheres da violência. A repórter Viviane Novaes foi ao interior do país para ver como está o atendimento à mulher que quer denunciar o agressor. E mostra que a maioria das cidades não tem delegacia especializada. A lei criada para evitar e punir a violência contra a mulher ganhou o nome daquela que sofreu 6 anos de agressão. Maria da Penha tinha 38 anos quando recebeu um tiro nas costas do ex-marido e pai de suas 3 filhas enquanto dormia. Ficou paraplégica. E a violência não parou por aí. Na segunda tentativa de assassinato, o ex-marido tentou eletrocutar Maria da Penha embaixo do chuveiro. Ali começou uma luta sem fim pelo direito das mulheres. Considero a Lei Maria da Penha a carta de alforria das mulheres brasileiras. A lei foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. O texto criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher e juizados especializados. Alterou o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Definiu a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.
e a legislação vem sendo aperfeiçoada desde aquela época. Em 2015, a morte de uma mulher em razão do gênero foi tipificada como feminicídio, um crime hediondo com pena mínima de 12 anos. No ano de 2019, o agressor passou a ser obrigado a ressarcir o Estado pelos gastos com a vítima. E em 2020, a legislação estabeleceu que o juiz pode determinar de imediato que o agressor compareça a programas de recuperação e reeducação e tenha acompanhamento psicossocial. Aquele homem ele vai ter a conscientização e vai descobrir o motivo pelo qual ele é agressor, que vai tirar aquela raiva, ele vai se autoconhecer. Nós temos que fazer com que ele não faça outras mulheres de vítima. Não adianta nós tratarmos a mulher e deixar o agressor sem um tratamento e ele reincidir em agressões com outras mulheres. Para saber como anda o atendimento às vítimas de violência, fomos até o interior do país. Estamos em Senador Cortes, na Zona da Mata de Minas Gerais. E não é que encontramos na cidade uma tentativa de feminicídio que ocorreu um dia antes. Um homem de 33 anos agrediu a mulher de 44 com uma facada durante uma briga. Depois ele tentou se matar com a mesma faca. Nas fotos, o marido aparece com a arma ainda no corpo. Senador Cortes não tem delegacia. A tentativa de feminicídio foi registrada nessa delegacia da cidade vizinha, Mar de Espanha. A Lei Maria da Penha prevê atendimento policial especializado para a mulher vítima de violência. Mas essa delegacia aqui atende todo tipo de crime. Aqui eu atendo vítimas de violência doméstica, eu atendo tráfico de drogas, furtos, roubos, estelionato, todos aqueles crimes previstos no Código Penal. A mulher, ela chega aqui na delegacia, se você me perguntar, ela vai ter um atendimento especializado? Delegacia especializada, nós temos uma em Juiz de Fora. Temos uma delegacia especializada nos termos da lei. Juiz de Fora fica a quase 50 quilômetros de distância de Mar de Espanha. Em todo o país, apenas 8,3% dos municípios têm delegacia da mulher, segundo o IBGE. A correta implementação da Lei Maria da Penha passa pela vontade política. Todos os municípios, por menores que sejam, podem ter um centro de referência da mulher na unidade de saúde e acessarem nos municípios maiores os outros equipamentos. O importante é a mulher ter onde recorrer quando decidir denunciar e romper com o ciclo da violência. Desde a promulgação da Lei Maria da Penha, o Judiciário desenvolveu ações de conscientização e editou várias resoluções e recomendações. Um ano após a edição da lei, o Conselho promove, desde essa data, o Conselho promove anualmente a Jornada de Lei Maria da Penha, que tem por objetivo discutir temas afetos à violência de gênero, como os magistrados que atuam na área, com o intuito de melhorar a atuação e compartilhar as boas práticas. Ainda em 2007, o CNJ editou a recomendação número 9, que, além de outras medidas importantes, criou os juizados de violência domésticas e familiar contra a mulher. E a campanha do CNJ Sinal Vermelho se tornou Programa Nacional de Combate à Violência contra a Mulher por meio de uma lei sancionada agora em julho. Com a letra X escrita na mão, sem precisar falar, a mulher poderá denunciar uma agressão em repartições públicas e empresas privadas, como uma simples farmácia. Mas a violência ainda está longe do fim. A cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de agressão no país. E a cada 1h30, uma mulher é vítima de feminicídio. Com a pandemia de coronavírus e o isolamento social, as denúncias aumentaram 33%, segundo dados divulgados pela ONU Mulher em setembro do ano passado. Estas cenas do começo de julho chocaram o Brasil inteiro. O cantor DJ Ives bate na mulher Pamela Holanda. Ele está preso. Pamela conta que as agressões físicas começaram há 1 ano, quando estava grávida da filha com o DJ. Era como se, às vezes eu acreditava que eu merecia aquilo dali. De tanto ouvir aquilo ali, que eu merecia apanhar, que eu merecia sofrer aquilo dali, eu comecei a acreditar. Pamela divulgou as imagens nas redes sociais poucos dias depois de registrar a ocorrência na delegacia. E espera que, de alguma forma, a violência que sofreu
possa encorajar outras mulheres a sair do ciclo de violência. Não tenham vergonha. As pessoas vão julgar, as pessoas vão falar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão questionar, mas só quem sabe da sua dor é você. Então, vá em frente, se enche de coragem, peça a Deus discernimento, peça a Deus que abra as portas e desamparada ninguém fica. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.